A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, bem-vindos ao canal Pregando as Escrituras no Poder do Espírito Santo. Esse que vos fala é o presbítero Ricardo Fogo Puro. Queridos, nós estamos estudando acerca do fruto do Espírito e neste estudo nós falaremos sobre a virtude do fruto do Espírito denominada benignidade. Queridos, antes de nós tratarmos deste tema, eu quero retomar o estudo anterior. Queridos, no estudo anterior nós falamos sobre a virtude do fruto do Espírito denominada longanimidade, o ser longânimo, queridos, e nós vimos que esta palavra no grego ela se escreve como sendo makirotúmia, que significa tolerância, paciência, tardio em irar-se. Então, a pessoa que é longânima, ela é tolerante, ela é paciente, ela é tardio em irar-se, ou seja, ela não tem um pavio curto, ela não estoura facilmente, mas ela é paciente em Deus para a glória do Senhor. Nós vimos que esta virtude também é um dos atributos de Deus e de Jesus e tem que estar presente sobre a nossa vida. E no estudo de hoje nós falaremos acerca da virtude do Espírito denominada benignidade. Queridos, se nós olharmos no grego, benignidade, nós vamos ver que ela se escreve como sendo cherestotes. E o que significa no grego esse termo cherestotes? Nós podemos falar três coisas acerca dessa escrita grega da palavra benignidade. Primeiro, é a gentileza do Espírito, um Espírito gentil, tanto diante dos homens quanto diante do nosso Senhor. Nós podemos dizer que é um Espírito benigno, nós podemos dizer que essa pessoa ela é benigna para a glória de Deus. Queridos, também nós podemos falar que essa palavra cherestotes, ela representa a excelência de caráter que trata os outros desejando-lhes o bem. Então é um caráter amoldado por Cristo Jesus, onde as pessoas portadoras deste caráter, ela deseja para o seu próximo as coisas boas que vêm do céu, o bem de Deus para o seu próximo. E a última coisa que eu quero destacar sobre esse termo grego, cherestotes, é a excelência moral, queridos. E essa excelência moral nós só alcançamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio da comunhão com Jesus, nós temos a oportunidade, a chance, queridos, de aperfeiçoarmos este termo benignidade, este fruto, queridos, essa virtude do fruto do Espírito Santo, esta característica em nossas vidas somente por meio da comunhão com o Espírito Santo. Então, recapitulando, uma gentileza de espírito, um caráter de excelência que trata as pessoas desejando-lhes bem e também uma excelente moral, uma excelência de moral para a glória e louvor do nome de Jesus. Queridos, essa palavra grega, cherestotes, ela procede de outra palavra grega que é conhecido como cherestos, que pode ser traduzida por, vejamos duas coisas, lá em Mateus capítulo 11, verso de número 30, esta palavra é traduzida por suave, e lá em Lucas 5,39, esta palavra cherestos, que é uma procedência da palavra cherestotes, ela é considerada lá nesse texto bíblico de Lucas 5,39 como sendo excelente, queridos. Então traz essa ideia, tá? Essa ideia de suavidade e essa ideia de excelência. Mas o que isso tem a ver com a palavra
benignidade. Queridos, tudo a ver, porque as pessoas que têm, queridos, essa xerestos sobre a sua vida, a benignidade, né, porque é uma procedência aí, queridos, xerestotes procede em xerestos, então nós podemos resumir, queridos, esta palavra dizendo assim: praticamos o bem com o intuito de ver o nosso próximo bem. Então este é um significado importante, queridos, desta palavra grega xerestos, queridos, que em alguns textos que eu citei, que ela vem como suave, como excelente. Então é praticarmos o bem com o intuito de ver o nosso próximo bem, ou seja, querer o melhor para o nosso próximo. Queridos, também essa palavra grega que nós estamos denominando longanimidade, benignidade por esta palavra grega xerestotes, ela também se relaciona com a palavra grega chiraomai. Palavra difícil, né? Chiraomai, né? Então, o que significa esta palavra grega chiraomai, que se relaciona com o termo grego xerestotes, que nós estamos falando que é a tradução grega de benignidade. Então, essa palavra chiraomai, ela traz a ideia de quê, né? Ela significa o quê? Se nós olharmos lá em Atos, capítulo 27, versículo 3, nós vamos ver que essa palavra, ela traz a ideia de tratar. Se nós olharmos também lá em Atos 27, 17, nós vamos ver que essa palavra chiraomai, ela traz a ideia de usar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 21, nós vamos ver que ela traz a ideia de aproveitar. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 15, nós vamos ver que ela traz a ideia, né? A ideia de servir, o significado de servir. Então, esta palavra, nesses diferentes contextos bíblicos, ela traz essas ideias, né? De tratar, de usar, de aproveitar e de servir. Mas o que isso tem a relação ou tem a ver com a benignidade que nós estamos tratando aqui e com a palavra grega chirestotes? O que tem a ver, né? Queridos, é isso que tem a ver, ó. Que todas essas palavras, elas na verdade expressam a nova relação ou a nossa relação de educação, de respeito e amor para com o nosso próximo. Se vocês observarem, tratar, usar, aproveitar e servir está relacionado com o nosso próximo. É o emprego desses verbos que Paulo traz em relação ao nosso próximo. Então, tem tudo a ver com benignidade, queridos. É a nossa relação de educação, de respeito e de amor para com o nosso próximo. Então, esta palavra chiraomai, que se relaciona com o termo grego que nós estamos trabalhando aqui para a benignidade, que é chirestotes, né? Então, tem esse significado, queridos, de nós nos relacionarmos com educação, respeito e amor para com o nosso próximo. Também, essa palavra chiraomai, ela traz a ideia de fornecer aquilo que é necessário para o outro, para o nosso próximo. E isso se relaciona com o quê? Com a ajuda integral com o nosso próximo, ou seja, tanto fisicamente quanto espiritualmente, querido. Então, relaciona de forma inteira com o nosso próximo, querido. Fornecer aquilo que para ele é necessário, aquilo que ele precisa, queridos. E uma das coisas que o ser humano mais precisa no tocante ao espiritual é de nós levarmos a ele a palavra de Deus. E fisicamente, na questão de vestimentas, na questão de alimentação, na questão de saúde tanto emocional quanto física e assim por diante, queridos. Então nós temos que contribuir de fornecer aquilo que é necessário para o nosso próximo. Então essa palavra chiraomai, que relaciona com a palavra chirestotes, tem essa ideia, que ele traz essa ideia para nós. E se nós olharmos, para concluirmos essa parte relacionada à palavra chiraomai, lá em Mateus capítulo 3 e verso de número 12, nós vamos ver que traz a ideia de instrumento. Lá aparece
a palavra mão, né? Colocar a mão no arado, né? Ou colocar a mão na pá. Então traz a ideia de instrumento, né? E o que isso tem a ver com nós? Ou seja, em outras palavras, somos canal, somos instrumento de Deus para levar as bênçãos do Senhor para com o nosso próximo. Então observamos que essas palavras gregas, né, está relacionada intrinsecamente com o nosso próximo, né, queridos? A benignidade em ajudar os outros, querer o bem dos outros, demonstrarmos a caridade, né, para com os outros. Queridos, então nós podemos concluir esse estudo bíblico sobre a benignidade, mais uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Nós podemos concluir esse estudo dizendo, queridos, que lá em 1 Pedro capítulo 2 e verso de número 3, nós vemos que o nosso Deus, ele é benigno, é um dos atributos do nosso Deus, a benignidade. Nosso Deus é benigno. Logo, Paulo, ele nos exorta, ele nos adverte. Logo, Paulo, ele traz uma ordenança para nós lá em Efésios capítulo 4 e versículo 32, dizendo: antes sede uns para com os outros benignos. Ou seja, essa característica, essa virtude do fruto do Espírito, benignidade, tem que estar presente em nossas vidas. Então, uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Queridos, então esta é a exortação para nós. Devemos ser benignos, portadores desta característica, queridos, dessa virtude sobre a nossa vida. Portanto, deixemos o Espírito Santo amadurecer em nós a benignidade através da comunhão com Jesus Cristo. Sejamos crentes benignos, queridos, porque Tiago nos exorta dizendo, queridos, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Nós somos crentes, somos cristãos e devemos ser benignos, praticar o bem. Nós sabemos praticar o bem porque Cristo Jesus habita em nós por meio do Espírito Santo. Queridos, então assim concluímos essa virtude do Espírito Santo denominada benignidade, queridos, gentileza de espírito, tratar as pessoas bem, querendo sempre o bem de cada um delas, um caráter de excelência sobre a nossa vida e uma excelência moral sobre a nossa vida, sempre visando o bem do nosso próximo. Então, queridos, assim concluímos esse estudo bíblico, só ressaltando que no próximo estudo bíblico nós falaremos sobre a bondade, que também é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo e também é um dos atributos de Deus e de Jesus, assim como também é a benignidade, assim como também é a caridade e assim por diante. Queridos, então continuemos estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, se alimentando da palavra de Deus. Continue conosco nesse estudo bíblico, porque Deus tem grandes vitórias para a sua vida. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós. E eu me despeço de vocês nesse estudo bíblico com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.